Estamos sendo recebidos aqui pela anfitriã, gosto de chamar a professora Natália Clídio, né, que está radicado, morando lá no outro lado do mundo, né, na Polônia, e eu estou aqui com o escritor, poeta, homem da literatura, doutor em literatura, né, o Juscelino de Sales, que é do centro-oeste de Goiás e que está visitando o sul do Brasil, se apresentar para os nossos seguidores aqui, né, um pouco dessa vida, e já vamos falar da ancestralidade, que é um ponto que nos é muito caro no dia de hoje. Muito obrigado, prazer estar aqui conversando com você, Dalmi. E estou numa viagem pelo sul, né, com minha namorada, conhecendo essa parte do país, né, conhecendo essa região que é muito importante, né, a região das missões. Rica historicamente. Rica historicamente e rica literariamente, que é de onde eu falo, da literatura, né. Eu sou de Goiás, né, moro em Brasília, sou professor, né, na Secretaria de Educação, como você diz, né, me doutorei em literatura e o meu foco é a literatura. E inclusive, né, na região de onde eu vim, pode não parecer, mas eu sou de descendência, o meu ancestral ele é polonês, então a minha descendência também está relacionada aí com as raízes polonesas. E o seu encontrar com a professora foi devido à raiz? Foi devido a isso, exatamente. E como é que isso aconteceu, né? O meu mestrado, eu discuti essa história, né? Que este polonês que chegou na região de Goiás em meados do século XIX, ele veio fugindo das guerras napoleônicas, né? A Polônia estava dividida, né, entre os três impérios austro-húngaro, e a partir daí aqui ele acabou que sendo absorvido ao exército brasileiro. O né? seu ancestral. O meu ancestral, isso, o Antônio Rebendolense Czerwinski. Na verdade, a pronúncia original é Antônio Dowenga Czerwinski, como o professor Henryk Czerwinski, que me orientou no doutorado, né? Ele esteve na defesa do mestrado, conheceu um pouco dessa história, né? E o que é interessante é que essa história ela ficou muito recorrente na memória coletiva familiar devido aos ancestrais mais velhos, né? Que contavam algumas narrativas, algumas periférias relacionadas a essa fuga do Antônio Rebendolense Czerwinski. E você recolheu. Exato, isso. Recolhi isso a partir das entrevistas e alguns desses episódios narram que ele atravessou o Mar a nado. Outro episódio em que ele lutou bravamente com metade de uma espada e conseguiu vencer ali parte do exército napoleônico. Aqui ele foi preso, né, por uma tribo indígena antropofágica, ele conseguiu se safar colocando ali água em fogo, né, fogo em água, na verdade. E o que é mais incrível, ele casou com uma mineira, né, eles foram para Goiás, acredito que recebeu uma carta de Sesmaria, do próprio imperador, e ali eles tiveram 12 filhos, entre eles os 2 varões, ele denominou Heitor e Aquiles. Então ele era um erudito. E o que é incrível, o Heitor e Aquiles aqui se tornaram irmãos inimigos por causa de disputa de terras. Isso tudo se torna posteriormente, né, semente para uma escrita literária que a gente vem trabalhando lá em Goiás. A gente tem na família um poeta, que é o Kiko de Faria, ele escreveu um livro chamado Vozes do Cerrado, que é uma epopeia que conta um pouco dessa história. A partir daí, a gente lançou a coleção Chapada Negra. E a gente tem este livro, que é de 2021, o Ancestral, né? E o enredo deste romance acontece na Universidade de Brasília, né? Fala sobre um personagem principal, que é também um personagem protagonista, e que ele vai desenvolver um pouco dessa angústia em torno dessa história familiar, porque isso é um peso para ele, né, para esse personagem. Sim. E ele quer descobrir de onde é essa origem. E aonde é que a gente encontra esse livro? No meu Instagram, @doutorninguém. Se tiverem interesse, né, só clicar lá, conversa diretamente comigo. Faz um parênteses para falar do porquê do Doutor Ninguém.
Então, né, a gente que é da literatura, o que acontece? Uma parte dos estudos literários se relaciona com a ideia do desaparecimento literário. O que é isso? Que é o que é a obra que deve aparecer. Isso é muito forte na ficção de Kafka, né? Porque o próprio Kafka disse ao final da sua vida: queimem, né, os meus livros, porque o que não importa não é o autor, mas é a obra. Então a ideia de Doutor Ninguém é um pouco disso, desaparecimento literário. Bom, mas temos outras obras também seguindo. Você não é só um romancista, né, um poeta, e aí trabalha várias possibilidades, né? O que temos aqui? Achei interessante aqui o nome, né? Cartas para Adiar o Fim do Mundo, né? Opa, desculpa, vamos mostrar aí. Então, o Cartas para Adiar o Fim do Mundo esse é um projeto que este ano ele aconteceu, né? Porque eu também faço parte de um coletivo, que é um coletivo literário, que é o coletivo Papo Reto. E junto com esse coletivo, com outros dois, que é o Neulim, que é o Núcleo de Estudos sobre Literatura Marginal no Distrito Federal, e o Poesia nas Quebradas, a gente no início do ano esteve à frente, né, deste projeto. E este projeto ele trabalha com o quê? Com escrita criativa de estudantes da graduação, do ensino médio e do socioeducativo. Então, falando aqui de cartas para adiar o fim do mundo, você nos coloca de que o trabalho é feito com os estudantes também, né? As pessoas que estão ajudando a trabalhar a literatura contigo. Como é que é esse processo? Como insere o processo da leitura, o gosto pela leitura, encantar professores e também leitores novos, jovens, que estão aí com uma possibilidade de muitas imagens na internet, principalmente nas redes sociais? Então, na verdade, a gente tem que instigar esses estudantes, né? Porque a gente sabe que a gente que é da literatura, a gente está aí num duelo no dia a dia contra toda essa força imagética que é o campo virtual. E a gente precisa fazer isso a partir da imagem literária. Então, o Cartas para Adiar o Fim do Mundo foi um projeto que a gente conseguiu engajá-lo em 2 escolas públicas de Planaltina, DF, que é região periférica do Distrito Federal, né, de Brasília, e também estudantes do socioeducativo, né, de centro de internação, e da graduação, mais estudantes que estão nas periferias dessas graduações. E a partir daí, esse projeto trouxe o que, né, de diferencial? A gente fez 4 encontros presenciais, trouxe a discussão do texto do Krenak, né, que agora está na Academia Brasileira de Letras, né, trouxe a discussão a partir do pensamento dos povos originários e introjetou essa discussão junto com este conjunto de pessoas. E a partir daí a gente discutiu o quê? Dentro da provocação do Krenak. Como que a gente faz para adiar a questão ambiental? Né? Como que a gente faz para adiar a questão social? Para inserir a questão da mulher, né? Para inserir a questão negra? Tudo isso ferveu aqui. E estes estudantes, eles querem falar, né? E a gente precisa ouvi-los. Está no livro. Está no livro. E a partir dessa escuta, a gente trouxe para cá o que eles também imaginaram e escreveram. Juscelino, nada substitui o livro, né? Para isso, para a leitura, para esse contato, né, com o livro. Nada. Inclusive, este aqui, O Descendente, né, ele faz parte da coleção Chapada Negra e ele faz parte do quê? Dessa pesquisa e dessa imersão na ancestralidade. Então, essas histórias que iniciaram na via oral, na oralidade, na memória dos ancestrais, elas estão sendo captadas e trazendo para cá. Por quê? Porque a gente sabe que a imagem ela é muito forte, né? E que a imagem literária ela educa. E ela traz conhecimento. E o Descendente vai falar um pouquinho disso, da minha vivência quando eu estive na Polônia, enclausurado, exilado por 3 meses, no processo de doutoramento. Acabou sendo na época da pandemia, e eu fiquei exilado dentro de um quarto, né, na universidade. E aí, a partir daí, me veio toda essa potência para escrever essa narrativa, que é de um personagem negro, que vai
que vai de retorno, né, à Europa, à Polônia, em busca do seu ancestral, que é europeu. Uma autobiografia também. A gente chama de autoficção, Ficção. porque tem elementos biográficos, Sim. mas a maior força aqui é do que é tecido, do que é narrado. Tá, Juscelino, como é que a poesia perpassa a tua produção? Então, eu escrevi um livro que foi o primeiro a ser publicado por essa editora chamada Literacidade, que eu ganhei, né, na verdade, esse concurso. E o livro se chama Digiversos Pós-Temporâneos. Digi, porque são digitados, ou seja, não é mais a máquina de escrever da década de 70, é a máquina que é computador. Você digita na lauda esses versos pós-temporâneos, porque traz um pouquinho daquela essência do texto do Fernando Pessoa, mas a partir de uma percepção contemporânea, que é essa ideia do ser, do nada, da existência, de lidar com o que é fútil, etc. e tal. Então, a poesia, ela vem muito forte, né, dentro daquilo que eu escrevo. Inclusive, aqui é um livro de contos, mas de contos um pouco regionalizados, muito parecido com os contos do Guimarães Rosa, que são contos poéticos, né? Uma vez que o texto dele traz essa questão muito forte da oralidade. Então, De Sertão e Arraiais, Fuso de Histórias Transversais, que é esse pequeno livreto de contos aqui, vai trazer um pouco de histórias que acontecem no interior de Goiás. E aí, dentro dessas histórias, a gente traz um pouquinho daquele aspecto muito forte, né, dentro das culturas mais locais, que é, por exemplo, lidar com a loucura, mas que eles chamam esses loucos de bobos, né? Então tem toda aquela questão imagética e é trabalhado um pouco aqui, um pouco dessas figuras. O que você pensa desse momento em que livros são censurados, né? Ajuda um pouco o autor porque alavanca a obra, mas essa censura, o livro pode ser censurado, principalmente quando ele está nos bancos escolares? Eu acho um despautério. Na verdade, uma coisa de louco, né? A gente pensar em censura em 2000. No ano 2000, né? Que a gente, em 2024, que a gente vive toda a questão da liberdade de expressão, e a partir daí a gente tem autores, né, sendo censurados em suas obras porque estão discutindo questões que são questões fundamentais, né, para a gente entender o ser humano, para a gente entender a sociedade. Então, a questão negra, né, a questão social, a questão do direito à terra. Por que censurar isso? Por quê? Né? Uma parte da sociedade quer que censure isso, na verdade. Isso é muito retrógrado, né, obsoleto. E economicamente, para produzir um livro como está hoje, né? Tem projetos, evidentemente, mas é uma batalha para colocar o livro no mercado. Sim, e essa é uma das grandes questões que a gente discute no Distrito Federal, em Planaltina, enquanto coletivo literário. Porque a gente tem uma imensidão de escritores, né? A gente pode citar, por exemplo, escritores que fazem parte das batalhas de rap, das batalhas de slam, que é muito forte no circuito do Distrito Federal, né, que jogam sua palavra, sua voz, só que eles não têm perspectiva de publicação. Por quê? Porque fica ali, morre ali. Chega na editora, fica ali, morre ali, exatamente. Então, e para publicar um livro como esse, eu trabalho, né, ganho meu dinheirinho mirrado e vou juntando esse dinheiro por mês para investir. E às vezes o retorno ele é muito pequeno, muito pífio. Então é algo que é bem dolorido pra gente, né? Porque é muito difícil ser escritor, né, num país em que não há muita perspectiva para essa profissão. No rádio a gente diz que o rádio é uma cachaça, né? É uma paixão. Na literatura deve ser muito parecido. Sim, na literatura a gente se inebria, né, com essas palavras. Segue. E segue. Tá certo. Uma mensagem aí, né, para o povo gaúcho aqui, mais estritamente para nós, então, para ver como funciona esse Brasil continente. Então, eu estou desbravando, né, com minha namorada, boas partes do Brasil. E a gente está muito apaixonado aqui pelo Sul, né, pelo Rio Grande do Sul,
por esse frio que a gente veio em busca dele, porque a partir do momento que a gente se agasalha, a gente se acalenta. E eu acredito que a literatura, ela traz esse acalento também. Então, a mesma recepção, hospitalidade que a gente está recebendo aqui no sul do país, a gente gostaria de deixar também como um grande abraço, né, para todos que escutam, estão aí nas linhas radiofônicas, né? Tá certo. Obrigado.